Fala galera, salve salve nação rubro-negra. Hoje galera, vamos trazer um vídeo aqui especial para vocês da mídia palmeirense reagindo à Almada no Mengão, né? A Almada aí foi colocado à venda por 20 milhões de euros e aí vai ser uma corrida para quem vai contratar primeiro, né? Os Palmeiras já estão desesperados de o Flamengo contratar primeiro que o Palmeiras. Vamos ver aí a reação deles nesse vídeo. Vamos deixar também os créditos dos canais que participou nesse vídeo na descrição aqui. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com um vídeo para vocês. Amigos, nós vivemos uma época de um futebol muito inflacionado, né? Uma época onde o futebol brasileiro em si, ele está encarecendo cada vez mais os seus jogadores. Qualquer pereba, qualquer pé de rato, vale aí 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de dólares. E é por aí que a coisa funciona. E as equipes de fora também, elas têm enxergado o futebol brasileiro dessa maneira também. Lá fora não é diferente. Lá fora os caras estão fazendo a pedida ali de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. E quanto mais jovem e melhor tecnicamente falando é o jogador, isso vai aumentando ainda mais. E hoje de manhã nós acordamos aí com a notícia, né? Notícia que veio da Europa, notícia que foi repercutida nas mídias espanholas, de que Thiago Almada, aquele que passou pelo futebol brasileiro, aquele que foi convocado para a seleção da Argentina, aquele que foi negociado com o Atlético de Madrid, aquele que foi campeão brasileiro e de Libertadores com o Botafogo, aquele que trouxe um entrosamento ofensivo, uma distribuição ofensiva, uma flexibilidade tática, agilidade, força, ímpeto, arranque, contra-ataque, sprint, absurdo para o Botafogo. O Almada e o Luiz Henrique foram dois grandes pilares da conquista de Libertadores e Campeonato Brasileiro de Botafogo. Para quem acompanhou o Botafogo naquela época, a gente acompanhou muito, a gente repercutiu muito aqui o Botafogo. E a gente sempre destacou a qualidade principalmente desses dois jogadores. Muita gente fala aí, né? Ah, o Marlon Freitas, isso, Igor Jesus, aquilo. Só que, na verdade, o Almada e o Luiz Henrique, eles foram o grande poder ofensivo, o grande viés ofensivo do Botafogo. Isso é realidade. Tanto que depois que eles saem, o elenco do Botafogo perde, mas despenca de performance, despenca de produtividade, despenca de desempenho. Óbvio que isso acabou ficando um pouco mascarado, porque o Arthur Jorge cai também. E muita gente assimila a queda do Botafogo de performance e desempenho ao Arthur Jorge. Mas eu coloco também Luiz Henrique e Thiago Almada, as suas respectivas saídas, como ponto principal desse declínio, dessa queda. Hoje de manhã nós acordamos com a notícia de que o Atlético de Madrid precisa negociar alguns de seus jogadores. E hoje o Thiago Almada, ele é um jogador descartável por o elenco do Atlético de Madrid. O elenco do Atlético de Madrid hoje, o Simeone, imagina fazer também. Ele gosta daquele jogador que faz marcação-pressão. É aquele jogador que faz o retorno defensivo para ajudar também e colaborar também na marcação. Jogador ali que tem um estilo de marcação forte. E o Thiago Almada, ele não tem essa característica de forma, sabe, assídua nele. Ele é um jogador mais voltado para a criação, mais voltado para a questão da ofensividade, do ataque, e não da defesa em si. Então, é um jogador que não está sendo aproveitado, é um jogador que não tem ganhado minutagem nem oportunidade, e é um jogador que tem ali o seu valor de 20 milhões de euros. E para entrar dentro dos requisitos financeiros ali, que você sabe que nas ligas europeias isso é levado muito a sério, o Atlético de Madrid tem que colocar alguém para negócio. E o nome do Thiago Almada foi o nome que apareceu para ser negociado. E a gente já vai falar sobre valores, mas o que me chama mais a atenção é a característica dele. Hoje ele é um jogador que ele pode ser um ponta esquerda, ele pode ser um ponta direita e o principal, ele pode ser um meia ofensivo. E no Botafogo, várias e várias vezes ele colaborou sendo um meia ofensivo. É um jogador que tem características ali e muita habilidade para fazer uma distribuição tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele joga dos dois lados. Ele é um cara que atua muito bem nos dois setores. E isso traz essa dinamicidade interessante para ele.
o nome dele apareceu. Os valores do Atlético de Madrid, segundo as informações que nós temos, é de 20 milhões de euros. Em um mundo onde qualquer pé de rato tá valendo 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 20 milhões de euros é barato. Tá? Pelo preço que tá o nosso futebol hoje. Eu não tô falando que é um valor barato no geral. Mas em virtude do que a gente observa no mercado, 20 milhões de euros é barato. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre quando aparece uma oportunidade de mercado boa dessa, um jogador de 24 anos de idade, um jogador com características daquilo que o Palmeiras hoje precisa. O Palmeiras hoje precisa muito de um meia ofensivo, que traga essa criatividade, que traga essa distribuição de forma mais aguda. A gente não pode perder. Ah, mas o teto orçamentário é fixado em 10 milhões de euros. Meus amigos, vende alguém da base, negocia algum jogador que não está sendo aproveitado, junta daqui, junta dali e completa. Pega esses 10 milhões que estabeleceu de teto, coloca mais 10 milhões e faz a oferta. O Palmeiras não pode perder. E os flamenguistas já estão enchendo as redes sociais de Flamengo, de Thiago Almada, para falar do jogador. O Flamengo, ele é uma equipe que ele não tem o perfil de perder oportunidades boas como essas. Vocês lembram quando eu vim aqui falar sobre o Jorginho, lembra? Lembra quando eu trouxe a notícia do Jorginho? Os agentes do Jorginho estão no Brasil. Estão especulando ali, Palmeiras, Flamengo. Se eu fosse o Palmeiras, eu apertava o pé, eu pisava no acelerador dessa negociação. Muita gente, torcedor do Palmeiras, velho, ultrapassado, o futebol dele ficou em 2021. Eu falei, pro futebol brasileiro esse cara tem qualidade. Chegou aqui, organizou o meio-campo do Flamengo, puxou a liderança e ganhou a bagaça toda. Thiago Almada, 24 anos de idade, é um jogador que não é velho, não é também muito novo, já sabe lidar com a pressão. Agora a gente precisa de um diretor de futebol experiente para isso. Um diretor de futebol que venda um projeto pro cara, que traga aquele brilho nos olhos. Sabe por que eu falo para vocês que a gente precisa disso? Porque o cara com certeza quer a Europa. Só que, meus amigos, pela urgência que o Atlético de Madrid tem de negociar ele, eu vejo que é completamente possível. E tem outro ponto também do Flamengo, que fala em favor do Flamengo. É o bom relacionamento que o técnico do Flamengo tem com o Atlético de Madrid. Bom relacionamento esse que pode flexibilizar a negociação. Porque no futuro, é claro que o Atlético de Madrid provavelmente já vê o Felipe Luiz como um substituto do Simeone. Isso só não vê quem não quer. Então, para o Atlético de Madrid facilitar as negociações de um jogador que precisa ser vendido, tá muito fácil. Mas se eu fosse o Palmeiras, eu correria. Eu correria atrás dessa contratação. Venderia um projeto, apresentaria. Neto, você acha que o Botafogo... Não acredito que o Thiago Almada tenha essa ligação forte com o Botafogo, não. Veio, jogou 6 meses, foi embora. Não acho que ele tem, não. Não acho. Não é aquele jogador que, eu só jogo no Botafogo no Brasil. Não vejo ele com esse perfil. Não vejo ele com esse perfil. Agora a questão é o seguinte. Quem chegar primeiro tem chances de conseguir vender ali um projeto melhor. E o Palmeiras não pode perder tempo. Já erramos uma vez no passado. Várias e várias vezes, né? Não foi só uma vez, não. Várias e várias vezes. A gente não pode errar de novo porque é um jogador que a gente precisa. Eu não sei se o Flamengo precisa necessariamente de um jogador com essas características. Mas o Palmeiras precisa. Colocando as opiniões aí. Rapaz, você viu essa declaração do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, do F-Show, né? Ele trouxe informações relevantes, né, sobre o Flamengo no mercado da bola, todas aquelas negociações que estão sendo feitas, né? O Flamengo passou a monitorar aí nomes importantes do futebol brasileiro, né? Caio Jorge, Marcos Antônio do São Paulo, Breno Bidon, né? Gabriel Brazão, né? E aí que o Flamengo tem adotado uma postura agressiva e estratégica nas negociações, ampliando aí seu raio de ação, antecipando movimentos da concorrência.
E aí ele falou bem assim, ó, o Flamengo hoje é quase que um predador do mercado brasileiro. É um predador. Eita nós, né? E aí, só que, cara, aí vai o seguinte, né? O Flamengo pode estar até indo pra cima, né? Mas diante daquelas declarações que o BAP fez lá, que tinha dinheiro, que podia gastar, aí os caras estão meio que segurando a onda, né? Estão travando as negociações porque acho que o Flamengo tem dinheiro e se o Flamengo quiser levar tem que pagar, né? Mais ou menos por aí. E aí os caras começam a pedir coisa absurda, né? Tipo o Caio Jorge, 50 milhões de euros. É uma coisa absurda no futebol brasileiro. Os 30 milhões que teria sido a oferta já é porrada, né? Os 24 milhões mais o Cebolinha já era muito alto, mas o Cruzeiro bateu o pé, assim como está batendo o pé o Santos no Gabriel Brazão, assim como está batendo o pé também o Marcos Antônio lá, o São Paulo, né? Com o Marcos Antônio. Então tá complicado, né? A coisa, o Vitão mesmo foi uma negociação dura, né? O Vitão que foi por enquanto é o cara que foi efetivado, né? Mas foi uma negociação complicada. Então o Flamengo aí visto como predador, mas aí todo mundo quer tirar uma casca, né? Infelizmente. Vamos que vamos. E uma notícia do Terra, cara, muito triste, na minha opinião, tá? Triste. Falando que o técnico do Pisa, aonde está o Lohan, falou que o Lohan é preguiçoso. A joia do Flamengo está emprestado lá, que poderia ter a chance da vida na Europa, né? No time da Itália. Não consegue encontrar espaço no time. Recebeu um chamado do seu técnico, que é o campeão mundial Alberto Gelardino. O treinador, afinal, explicou por que o jovem não consegue ganhar mais minutos no time que vem na lanterna do campeonato italiano com apenas 12 pontos. Segundo o Gilardino, né, o jogador precisa se livrar da preguiça para conquistar o seu espaço. Pelo amor de Deus, né, velho? Tá no time que é lanterna do italiano, né? O talento que esse moleque tem, e aí tá com preguiça. Podia estar se destacando muito no time. Podia estar se destacando demais, né? Porque é bem mais fácil até se destacar num time que tá ruim, pelo talento que ele tem, que aí ele vai aparecer mais. Mas o cara tem preguiça. Atrás que o Flamengo tenta a contratação de um atacante do Tottenham. O Alejo Vélez está emprestado ao Rosário Central até junho deste ano. O que acontece? De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo fez uma consulta pelo atacante Alejo Vélez, que pertence ao Tottenham. Ele é muito bem avaliado pelo departamento de scout do Flamengo. Ele surgiu no Rosário Central, foi vendido ao Tottenham em 23, e ele só tinha 19 anos na ocasião. Para ganhar experiência, ele foi emprestado ao Sevilha, ao Espanhol e depois retornou para o Rosário Central. Atualmente está emprestado aí no Rosário Central até junho deste ano de 26. Ele soma 16 jogos na temporada e neste período marcou 5 gols e deu uma assistência na campanha do título de campeonato argentino. O Flamengo quer contratar um novo centroavante para a próxima temporada, que vai começar agora no domingo, dia 11. Inicialmente tentou Tati Castellanos, que foi lá para o time da Wolverhampton. Tentou o Caio Jorge, né? E aí tinha aquela questão também do Márcio Leonardo, mas até agora nada. Tem o tal do Caon Elias ainda, né? Então o Flamengo apresentou aí 2 propostas milionárias para o Caio Jorge, não teve avanço, e aí está seguindo no mercado em busca de um novo nome aí. E esse Alejo Vélez é um dele. Eu não conheço o jogador, não deve ser tão ruim, também não sei se é tão bom, né? Mas se o scout do Flamengo está falando que o cara é bom, vamos aguardar, né? O Boto já está indo para os planos B dele lá da Europa, né? E olha que daí só vem coisa grande. Né? Esse jogador, apesar da gente não conhecer, eu imagino que deva ter um grande potencial e chegar no Flamengo aí para arrebentar com a boca do balão, né? Vamos aguardar, né? Não é à toa que o Flamengo está atrás. O Zé Boto até agora não trouxe nenhum cara ruim, né? Com exceção do Juninho ali, o primeiro, né? Não diz que ele é ruim, mas não é aquele nível que a gente esperava do Flamengo. Tanto é que já foi até emprestado.
Então é isso, galera. O Flamengo segue firme no mercado de contratações e reforços. E dessa vez surgiu um nome aí de última hora aí que está dando o que falar. Que o Atlético de Madrid colocou à venda Thiago Almada. Ele não está sendo usado, né, no Atlético de Madrid, né, e acabou sendo colocado aí à venda, né. Lembrando que Felipe Luiz e o Atlético de Madrid têm, né, uma ligação muito forte, né, um contato muito grande. Então, até para conseguir trazer esse reforço, se realmente ele quiser, vai ser muito mais fácil, né, porque o Flamengo vai oferecer o valor que o Atlético de Madrid quer, mesmo que surja outros times ali na jogada, o Flamengo vai estar na frente. Mas é claro, a decisão do jogador conta muito, né? Vai que ele não vai querer jogar no Flamengo? Aí pesa muito. Ele quiser voltar pro Botafogo? Eu acho difícil, mas pode acontecer. Mas o Flamengo apresentando um projeto, mostrando que ele vai ser um jogador referência, vai ser um jogador que vai ganhar muitos títulos, vai estar na Copa do Mundo se estar no Flamengo. Tudo isso pode pesar para o jogador continuar sendo fundamental no time brasileiro, né? Então, ele pode usar isso, né, para o seu favor e quem sabe vir atuar aí no Flamengo. Então, isso vem deixando aí os palmeirenses desesperados com essa notícia gigantesca. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Você queria Thiago Almada no Flamengo? Eu queria. É um ótimo jogador fora de série. E quando Messi não está na seleção, quem é o camisa 10? Thiago Almada, né? Porque ele tem muita qualidade e seria excepcional no Flamengo. Dê sua opinião pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.